Pessoal, vamos fazer então um dimensionamento de estribos aqui para uma viga biapoiada com vão livre de 3,90 m, carregamento uniformemente distribuído de 25 kN por metro. Nós vamos utilizar nesse dimensionamento concreto C25, uma seção de 14 por 40 com altura útil de 36. Primeiro nós precisamos encontrar o valor do VSK, né? O nosso VSK é o esforço solicitante, o esforço cortante característico, que vem da onde? Bom, o VSK máximo vai ser o mesmo valor das reações aqui de apoio, porque nós vamos ter um diagrama de esforço cortante nesse formato assim, né? O diagrama de esforço cortante vai ser nesse formato. E os valores máximos aqui de esforço cortante coincidem com o valor da reação de apoio. Então, quanto vai valer a nossa reação de apoio? Vai ser Q vezes L sobre 2, né? Que é a carga total que está atuando nessa viga, dividido entre dois apoios. Então, vai ser 25 vezes 3,90 dividido por 2. Esse vai ser o nosso VSK. Então, 25 vezes 3,90 dividido por 2. 48,75. Desse valor aqui, nós precisamos, para dimensionar o nosso estribo, a gente não usa o esforço característico, né? Nós vamos usar o esforço solicitante de cálculo, né? Que seria o VSD. O nosso VSD vai ser o VSK vezes o coeficiente de segurança do concreto, ou seja, 48,75 vezes 1,4. E isso aqui vai nos dar um valor de 68,25. 68,25 kN. Partindo desse VSD, a gente começa o dimensionamento do nosso estribo. A primeira coisa que eu vou fazer é a verificação da compressão diagonal do concreto, que é a verificação do VRD2. Então, VRD2. O nosso VRD2, ele vale... primeiro a gente calcula o alfa V2, né? O alfa V2 é 1 menos o FCK sobre 250. Nosso FCK é de 25. Aqui o FCK tem que ser colocado em MPa. Então, 25 sobre 250 dá 0,1. 1 menos 0,1, 0,9, né? E aí nós podemos calcular o VRD2, que é 0,27 vezes alfa V2 vezes o FCD vezes o BW vezes o D. Isso daqui vai dar 0,27 vezes 0,90. Nosso FCD eu vou colocar em kilonewtons por centímetro quadrado, ou seja, 2,5, né? De 25 vai para 2,5. Dividido por 1,4. O FCD é o FCK dividido pelo coeficiente de segurança. Vezes o BW, que é 14, vezes 36, que é a nossa altura útil. Vamos ver quanto dá esse cálculo. Ponto 27 vezes ponto 9 vezes 2,5 dividido por 1,4 vezes 14 vezes 36. Isso aqui deu um valor de 218,7 kN. 218,7 kN. Qual verificação eu tenho que fazer aqui? Se esse valor é maior que VSD. É maior que VSD? Sim. Então está ok. Essa é a primeira verificação que nós fazemos. Bom, agora eu posso calcular o VC, né? O VC, ele vale... Qual é a fórmula do VC?
Primeiro a gente tem que calcular o FCTD, depois o VC. O VC é 0,6 vezes FCTD, vezes o BW, vezes o D. E o FCTD é 0,21 vezes o FCK elevado a 2/3 dividido por gama C. Então, vou calcular aqui o FCTD, vai ser 0,21 vezes 25 elevado a 2/3 dividido por 1,4. Isso aqui vai dar 1,28 MPa. Eu tenho que fazer isso aqui em MPa, porque senão vai dar errado aqui o FCK elevado a 2/3. Agora, depois de resolver em MPa, eu posso transformar para kN por centímetro quadrado. 0,128 kN por centímetro quadrado. Agora eu posso resolver o meu VC. O VC, então, vai ser 0,6 vezes 0,128 vezes 14 vezes 36. Então, o meu VC vai dar 38,78. Esse VC é uma parcela que a minha viga está suportando do esforço cortante. Então, essa parcela ela já está sendo suportada pela nossa viga, inicialmente dimensionada aqui, por essa seção transversal, com esse FCK. Então, essa parcela ela já está sendo suportada sem o estribo, esse VC. Então, por exemplo, nós precisamos dimensionar um estribo para suportar 68 kN. Nós precisamos, na verdade, que a nossa viga suporte 68 kN de esforço cortante, mas 38,78 já está sendo suportada pela viga sem considerar o estribo. Então, o que a gente vai fazer para descobrir quanto que o nosso estribo vai suportar? Nós vamos calcular o VSW. O VSW, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o meu VSD menos o VC, que é o que a viga já está suportando. Esse VSW pode ser maior ou igual a isso daqui, né? Se a gente igualar, é a situação mais econômica. Então, nosso VSW vai valer VSD 68,25 menos o VC, que é 38,78. Então, esse VSW vai ser menos 29,47. Vou colocar já arredondando aqui 29,5 kN é o nosso VSW, tá? Agora, a partir desse VSW, que é a parcela que falta suportar, ou seja, eu preciso dimensionar o meu estribo para suportar essa parcela aqui. Então, agora eu vou calcular o ASW que suporta esse VSW. E quanto que vai valer o meu ASW? Vai ser o VSW dividido por 0,9 vezes D vezes FYWD vezes 100, né? Esse 100 aqui é porque nós estamos calculando para 100 centímetros, ou seja, para 1 metro, né? Então, vamos ver quanto que dá aqui. O nosso SW vai ser 29,5 dividido por 0,9 vezes 36. FYWD, ele é o mesmo tanto para CA50 quanto para CA60. Vai valer 43,5 vezes 100. Então, meu ASW vai dar 0,9
2,09. 2,09 centímetros quadrados por metro. Esse é o dimensionamento de estribo que eu preciso. Agora, o que eu tenho que fazer para verificar se esse ASW está ok? Eu tenho que verificar se ele é maior que o ASW mínimo. E quanto vale o meu ASW mínimo? ASW mínimo é igual a 0,012 vezes FCK elevado a 2/3 vezes BW. Essas unidades aqui já estão transformadas para se utilizar o FCK em MPa e o BW em centímetros. Então eu não preciso fazer transformação aqui. 0,012 vezes 25 elevado a 2/3 vezes 14, que é o nosso BW. Isso aqui nos traz um ASW mínimo de 1,44 centímetros quadrados. Ou seja, nosso ASW tá ok, tá? Tá ok aqui porque ele é maior que o ASW mínimo. Então nós adotamos esse ASW mesmo. O que nós vamos fazer agora com esse valor? Nós vamos adotar um diâmetro e vamos encontrar o espaçamento necessário para esse diâmetro. Vou fazer aqui. Se eu utilizar estribos de 2 ramos, eu adotando aqui, vou começar pelo fio de 5 milímetros, que é o mínimo de acordo com a norma, tá? Mínimo de acordo com a NBR 6118 de 2014. Então eu vou começar com o fio de 5 milímetros. Eu vou fazer 2,09 dividido por 2 vezes o AS da minha barra de 5 milímetros. Quanto é o AS da barra de 5 milímetros? É só fazer a área do círculo, né? Dá 0,196. Então aqui vezes 0,196. Por que 2 vezes? Porque o estribo é de 2 ramos, né? Tá passando 2 vezes. Quando eu tenho a minha seção transversal aqui, o meu estribo, ele tá passando aqui 2 vezes, dos 2 lados, né? Então são 2 ramos. Isso daqui vai me trazer a quantidade de barras que eu preciso ter por metro. Então 2,09 dividido por 2 vezes 0,196 vai dar 5,33 barras, aproximadamente, em 1 metro, né? Por metro. Então agora eu vou dividir 100 centímetros por 5,33, que vai dar 18,76. 18,76 centímetros. Eu vou fazer o arredondamento aqui. O arredondamento vai ser para baixo. Então o meu espaçamento vai ser de 18 centímetros. Por que arredondamento para baixo? Porque tem que ser a favor da segurança. Quanto mais próximos os estribos, mais ele vai resistir ao esforço cortante. Se eu arredondar para 19 aqui, eu não vou resistir ao meu VSW. Eu vou estar resistindo a um VSW menor. Então, arredondando para 18, eu estou resistindo a um VSW um pouquinho maior do que 29,5. A gente arredonda de 1 em 1 centímetro. Então, meu espaçamento vai ser de 18 centímetros, ou seja, o meu estribo, se eu tenho aqui a armadura longitudinal, e o meu estribo, que é o vermelho aqui, é φ de 5 milímetros com 18 centímetros, né? Eu só preciso verificar
verificar se esse espaçamento está ok de acordo com a norma. Mas o 18, a gente olhando para o 18, a gente já sabe que está ok. Por quê? Porque o espaçamento máximo, ele vai ser ou 20 centímetros ou 30 centímetros, dependendo da comparação entre VSD com VRD2. Então, como o espaçamento máximo é ou 20 ou 30, então o 18 está dentro de qualquer forma. Não preciso testar para ver em que situação que vai cair. E o espaçamento mínimo? O espaçamento mínimo tem que ser suficiente para utilizar o vibrador na hora da concretagem, o vibrador de agulha. E o vibrador tem em torno de 6, 7 centímetros de diâmetro, ou seja, 18 centímetros é um espaçamento ok, tá? Então aqui nós terminamos o nosso dimensionamento do estribo. E se nós formos utilizar gancho reto aqui no dimensionamento desse estribo, o gancho reto, ele é quando a gente faz 90 graus com a nossa barra, né? Quando o estribo está dobrando a 90 graus em torno da armadura longitudinal. Então, aqui, ó, se nós formos utilizar gancho reto, que é a 90 graus, quanto a gente precisa ter de comprimento de ancoragem nesse estribo? A norma diz o seguinte, que quando a gente utiliza gancho reto para ancoragem, a gente precisa ter esse comprimento reto aqui, ó, precisa ter no mínimo 10 φ. 10 φ ou 7 centímetros. Então, se nós vamos utilizar estribo de 5 milímetros, φt aqui, né? Porque é o diâmetro da armadura transversal, então é φt, tá? Então, se eu vou utilizar 5 milímetros, 10 vezes 5 são 5 centímetros, né? 10 vezes 5 milímetros. Como 5 centímetros é menor que 7, então eu tenho que usar ancoragem para esse estribo de 7 centímetros. Então o meu comprimento de ancoragem aqui, ó, o comprimento de ancoragem do estribo vai ser 7 centímetros, tá?